E hoje a gente veio aqui para bater um papo com vocês sobre a questão de imóveis, regularização, sobre a questão de inventários extrajudicial ou judicial e também planejamento sucessório. Nós vamos fazer que todas essas situações têm a ver uma com a outra, né? Elas estão interligadas, né? Não existe um trabalho de inventário se o imóvel estiver irregular. Não tem como fazer um planejamento sucessório se tiver alguma irregularidade no imóvel. Muitas pessoas ouvem assim, irregular, pensa que é imóvel não pago, que é imposto atrasado, mas na verdade, do ponto de vista jurídico, nós chamamos de irregular aquele imóvel que falta alguns detalhes de registro na matrícula, né? Detalhes que são de suma importância para a gente dar um segmento para a gente dar um segmento no inventário e para a gente dar um segmento no próprio planejamento sucessório, né? Nós estamos conversando hoje, assim, na maioria muitas vezes as pessoas nos procuram já no momento do inventário, né? E aí vem nos consultar e diz assim, doutora, eu tenho um imóvel para fazer o inventário, são tantos herdeiros, todo mundo é amigável, o imóvel está regularizado, eu em dia. Tá, mas a primeira pergunta que eu faço. E uma boa parte deste trabalho que vem na área, quando eu vou analisar o imóvel não regularizado, o que é não regularizado? Faleceu um cônjuge e não foi feita a partilha do primeiro cônjuge que faleceu. Então, não tem como fazer a partilha, fazer o inventário do segundo cônjuge sem ter feito a do primeiro, né? Ou, às vezes, o que tem na matrícula é um terreno, não é uma casa. E as pessoas querem fazer um inventário de uma casa, né? Aqui no Sul a gente chama de terreno, tem locais que chamam lote, mas aí a gente tem o lote apenas e não tem uma casa. Mas lá na prefeitura, a prefeitura já tinha passado e feito uma fiscalização e na prefeitura está cadastrada uma casa de tantos metros. E aí que começa, desculpa, né, a bagunça toda na hora da gente tentar fazer o inventário, né, doutora? Sim, com certeza. Jana, desculpa, teve ali, vou cumprimentar muitos que estamos assistindo, muitas pessoas conhecidas que estão aqui, a Paula Vargas, a Lei de Incentivo ao Esporte, Maurício, Vinícius, a Fábio, aqui nos seguem. Bom, eu não me apresentei, mas meu nome é Daniela, sou advogada há 15 anos. Meu escritório físico está aqui em Gravataí, né, Janaína? E eu dispenso doutora, então eu dispensei já o teu. Então, vamos dispensar. Vamos não, Janaína, Daniela. Tá bom. E aí, assim como tu, né, atendo no estado todo, no país também, fazendo aí também, incluindo regularização de imóveis, inventário, planejamento. Esses três temas, né, eles se complementam, porque assim, tudo é uma sucessão, né? Nós começamos com o cliente ali que vem, às vezes, para o inventário, e aí quando a gente vai analisar essa documentação, é aquilo que tu falou, já na matrícula já não está atualizada, ela já não, a gente não fala só de pagamentos de impostos, né? A atualização precisa de uma série de requisitos, e aí a gente vai falar mais um pouquinho à frente em relação ao inventário. Hoje o registro de imóveis, aliás, os juízes nem têm deixado prosseguir o inventário sem comprovar que o imóvel está regularizado, a construção está regularizado na matrícula, porque vai bater na trave lá no registro de imóveis, né? Exatamente. Exatamente. Se você tem olha, eu construí uma casa na praia, tá? Mas só tem um terreno. Vamos falar na praia, que é algo muito comum também, não só na capital, né? Mas as pessoas aqui no litoral gaúcho vão lá, compram um terreno, constroem a casa e nunca registram a edificação. E aí querem, às vezes aquela edificação ela tem um valor considerável de mercado, né? Só que quando vai olhar a documentação, ela só existe um lote, só existe um terreno. E aí impacta porque a gente não consegue dar andamento, né, ao inventário, ou muitas vezes a gente dá andamento ao inventário, mas
sob risco de não, do registro de imóveis não aceitar registrar aquela partilha, né? Explicando melhor, assim, a primeira etapa de um inventário é nós fazermos a escritura pública, né, de inventário. E nessa escritura pública a gente passa todas as informações do patrimônio dos herdeiros, né, faz uma petição inicial, se é tabelionato, do tabelionato, e se é judicial, ingressando com o processo. E juntamos, né, toda a documentação. Ali na relação, já nós temos que colocar, né, a gente já coloca ali o que está descrito dentro dos documentos que nós recebemos. Só que aí muitas vezes esbarra, a Secretaria da Fazenda faz uma avaliação para atribuir o imposto de transmissão causa-mortes. O imposto de transmissão é calculado pela Secretaria da Fazenda do Estado com base no valor do patrimônio e o número de herdeiros, né? E aí ele bate ele tem uma colidência do que está na documentação que foi enviada para a Secretaria da Fazenda com o que é a realidade do imóvel. E aí a gente esbarra nesse problema para poder concluir o inventário. Mesmo que o tabelionato, porque as pessoas assim, embora o tabelionato tenha fé pública, ele vai fazendo, ele vai conduzindo conforme nós, advogados, vamos encaminhando. Sim. Mas às vezes é o registro de imóveis que dá a cartada final, né? Porque depois da escritura pública a gente tem que levar registro. E aí como é que a gente registra uma partilha de uma casa se não existe uma casa na matrícula? Né? Como é que vai edificar e registrar isso? E tudo isso envolve custos e despesas. Então, eu trabalho bastante com isso, com regularização de imóveis, né? E faço análise, faço orientação para que o cliente faça a registração, o registro da edificação na matrícula, para que ele verifique se aquela matrícula realmente foi registrada com seu nome, porque tem mais essa situação, né? Muitas vezes as pessoas, não, foi dos meus pais. Aí quando a gente vai pegar a matrícula, os pais do nosso cliente, o pai ou a mãe falecido, nunca fez a escritura pública de compra e venda, né? Ou com um contrato particular, com promessa de compra e venda particular, e nunca fez o registro. Ai. E aqui a gente está falando, né, Janaína, porque tem um cliente aqui me assistindo, que eu já vi o nome dele ali, que tem a situação do uso capião. A gente fala somente no inventário. Mas no uso capião também é necessário essa regularização mínima, porque de qualquer sorte, ainda que a gente tente um uso capião extrajudicial, o registro de imóveis ele faz tantas exigências, e aí baseado lá no CNJ, né, no provimento, que acaba esbarrando e a gente às vezes tendo que ir para o judicial, que demora muito mais, porque ele não cumpriu com os requisitos mínimos, né, para o uso capião também, não só o inventário. Então, assim, a regularização do imóvel, ela é cara fazer, claro que é, ela não é barata. Aliás, como no Brasil, nada é barato, né, e em nenhum lugar do mundo. Só que ela fica muito mais cara deixar para depois, né? Exatamente. O custo é muito maior. Vamos dar um exemplo que a doutora Daniela trouxe para nós sobre o uso capião extrajudicial. Se o contrato, a promessa de compra e venda não preencher os requisitos legais de justo título, né? O tabelião, o oficial excedente, ele não dá encaminhamento, ele rejeita o uso capião extrajudicial, né? Já tive casos aqui no escritório, o cliente insistiu em fazer extrajudicial, eu dei o encaminhamento, houve o pagamento das custas, enfim, mas esbarrou no fato de não ter sido feito reconhecimento da assinatura. Não foi feito a assinatura do comprador e do vendedor. A procuração que foi apresentada foi uma procuração particular do proprietário, do pai, entendeu? Então, aquilo ali se enrolou de tal forma que a gente teve que entrar no judicial e agora nós estamos esperando dar um andamento, né? Aí se recolhe custas também no judicial, né? Então, tem tudo isso, porque assim, a lei veio para facilitar, e a legislação extrajudicial veio para facilitar e agilizar os processos, os procedimentos, mas há que se ter um cuidado e uma preocupação muito grande que as exigências cartorárias de tabelionato são muito maiores
inclusive, do que entrar no judicial. Então, às vezes, Exato. assim, vou fazer um uso capião extrajudicial. Você tá, mas conversa com o teu vizinho. Não, a gente não se fala, a gente não se dá. Então, esquece, desculpa, mas não vai ser possível, né? Tem que ser amigável, tem que ter uma declaração, ele vai ser citado no processo. Se vocês discutiram sobre o pedaço de terras que ele ficou ali em cima, né? Não vai ter como. Então, são situações que esbarram tudo começa lá na regularização, né? Sim. As pessoas às vezes entendem que vou fazer extrajudicial, alguém vai assinar, tá? Mas vai assinar um uso capião que a gente não encontra os proprietários registrais, né? Os proprietários registrais, aí já tem mais a sucessão, onde está a sucessão, e muitas vezes são famílias famosas. O que acontece lá no inventário, por exemplo, seja judicial, né, ou extrajudicial, quando não há esse justo título, quando o imóvel não está no nome daquele falecido, ele só tem um contrato lá de antigamente, e a gente vai ter que fazer o inventário tão somente da posse, para depois, então, a gente fazer a regularização da propriedade, né? Lá, por exemplo, no extrajudicial. Não são nenhum nem dois inventários que eu tenho de posse por conta disso. Que a mãe comprou um terreno de um terceiro que já morreu ou que sumiu, porque muitos anos se passaram, essa pessoa não tem mais paradeiro, os filhos não sabem. Então, o que a gente faz? A gente faz o inventário da posse para depois fazer o uso capião. Existe a possibilidade de fazer o uso capião direto? Sim, existe, mas a gente precisa analisar, né, Jana? Não é todo a situação que é possível fazer direto o uso capião, né? Exatamente. Tem uma série de requisitos e requisitos legais e documentais para a gente poder entrar ou não com o uso capião, né? Ao invés de um inventário que seria um procedimento padrão e adequado. Porque aí há de se ter o cuidado de... inclusive o RGI faz essa análise, porque a gente não pode usar o uso capião, engraçado. Fazer o uso capião burlando o inventário para evitar o recolhimento de imposto, né? Isso também não dá para ser feito, porque aí a situação, no fim, ao invés de melhorar, só piora. É bem por aí, é bem por aí. O que a gente observa, né, colega Daniela, eu brinco, assim, as pessoas pesquisam algo na rede de internet, no Google, acreditam que o caminho jurídico é aquele, né, e nos abordando, eu quero andar com os campeões no meu imóvel, eu moro aqui há 30 anos, né, só um pouquinho. Isso. Entrar com os campeões. Eu tenho um inventário para fazer, somos 5 herdeiros, assim, vai ser tudo no extrajudicial. Tá, mas tem que me trazer a documentação para eu analisar. Não, mas quanto é, né? Se vocês já querem saber o valor, quanto se gasta logo de início, a gente não tem como dar uma resposta. Pelo menos a gente troca muito essas ideias com colegas, né? Não temos essa resposta de pronto, sem fazer uma análise prévia da documentação, da situação dos herdeiros. Tem menor de idade envolvido? Não tem, né? Alguém se separou, já esbarrei em situação que o herdeiro estava em processo de separação. E aí não queria que o cônjuge assinasse o inventário. E eu disse, não tem como, né? Isso. Você ainda está casado com fulano, né? Então, assim, ou ele assina o inventário, né? A gente vai lá e ele assina, ou a gente espera, então, a tramitação e depois a gente, né, ajusta as questões jurídicas, mas não tem como ele não ir, porque é obrigatório, assim, lá o cônjuge assinar, enfim, o dia da transmissão da partilha. E aí se para tudo, né? Porque tem uma situação de uns herdeiros ali que impede que os demais herdeiros dêem andamento também no inventário, né? Então, são muitas variáveis no processo de inventário e creio que também no planejamento sucessório, né? Que lá na ponta a questão da regularização do imóvel e das partes, né? Claro, nós
comecei eliminando a questão das dívidas, condição sine qua non que o imóvel não tenha dívidas fiscais, não tenha dívida de IPTU, que ele esteja quitado, enfim, para a gente poder fazer um trabalho limpo, um trabalho que a gente consiga concluir e entregar para o cliente a solução, né? Mas também tem toda uma situação de documentação das partes, tem uma situação de documentação do imóvel, né? A pessoa às vezes tem a posse, não tem a propriedade, tem uma série de situações que permeiam ali aquele caso concreto e nós precisamos fazer análise qual é o melhor caminho, né? E assim, passando um pouquinho para o planejamento patrimonial, né, sucessório, o que as pessoas e as famílias, pais e mães, avós, avós, que também é possível fazer esse planejamento da primeira geração, digamos, para a terceira, é deixar tudo regularizado, e esse seria o mundo ideal, né, de todo mundo. Agora, de fato, a gente sabe que não acontece e a gente está aí com nossos escritórios todo dia com essas situações. Mas em relação ao planejamento com a regularização, ela também é importante porque no planejamento, eu vou abordar ele um pouquinho, o imóvel também deve ser regularizado, porque ele irá lá para o contrato social, caso seja feito uma holding, por exemplo, ele acabará em algum momento sendo esse planejamento no registro de imóveis, porque no registro de imóveis eu preciso fazer também, ele sai da pessoa física para a pessoa jurídica, e eu vou ter que, no registro de imóveis, regularizar essa questão lá na matrícula deles. Mas aí a gente vai falar de planejamento patrimonial e sucessório. São várias ferramentas que nós temos no planejamento. Hoje se fala muito em holding familiar, holding patrimonial, mas não se resume só a holding, porque o planejamento ele tá para qualquer um, para qualquer família, tá para mim, tá para ti, tá para todo mundo. Lógico, a depender do patrimônio, nós temos aí a doação com usufruto, nós temos o testamento, nós temos até o inventário, que também não quer dizer que a holding, por exemplo, vai eliminar totalmente o inventário. Isso depende de uma análise de família para família, porque cada família é uma família, cada família tem o seu conjunto e tem o seu patrimônio. Então, assim, são vários instrumentos e hoje se fala muito da holding, né? O que é a holding? Nada mais é que tirar o patrimônio da pessoa física, dos donos do patrimônio, da matriarca, do patriarca, e transferir para uma pessoa jurídica, que lá na pessoa jurídica, então, nós vamos, conforme a estratégia a ser adotada, pode-se aí fazer a doação lá na pessoa jurídica, lá na empresa, com uma alíquota menor do que o inventário, por exemplo, uma alíquota de imposto. A gente paga, claro que paga, né, Janina? Não, milagre a gente não consegue fazer. Exatamente. Com uma carga menor, claro que é com uma carga menor. Daqui a pouco, usando uma outra estratégia dos filhos comprarem essas cotas, com doação de dinheiro para os filhos, pagamento de imposto, milagre ainda a gente não faz. Mas o importante é que também no planejamento sucessório, no planejamento patrimonial, é necessário sim a regularização desses imóveis. E aí, quando a gente fala para a família empresária, por exemplo, que também procura o planejamento, porque planejamento significa não só para o patrimônio particular, mas do seu negócio. O patrimônio da empresa, as cotas da empresa, o que será desses sócios quando falecerem? Esse negócio vai morrer? Muitos negócios são a alma da família, né? É o que sustentam, é que viveram uma vida em cima desse patrimônio e precisa de sucessão, né? Não só de herdeiros, porque a grande parte das famílias, por exemplo, o filho não quer ser advogado, ele não vai continuar aqui no meu escritório seguindo o meu trabalho. O filho não quer ser agricultor, pecuarista, cuidar da fazenda dos pais.
E são tantos exemplos, mas tantos exemplos que a gente tem aí no planejamento patrimonial, que ele é fundamental. E aí, quando agora me veio assim, planejamento da propriedade rural. Hoje a terra é valiosíssima, né? Os impostos que incidem sobre o patrimônio rural, as terras que foram compradas lá bem antigamente pelos pais, pelos avós, hoje não se compra mais. E está lá no imposto de renda sobre um valor, hoje vale o triplo, o quádruplo, às vezes sem até estimativa de valor, né? Então, e essa terra tem que estar regularizada, tem que ter o ITR pago, tem que ter o georreferenciamento. Isso tudo é feito previamente ao planejamento, né? Previamente. Exatamente. Nossa, tocou num ponto, né? Que é bem interessante, porque a gente fala assim, modo rural, muitas pessoas sabem, no interior não é isso, mas nós temos hoje, assim, existem dezenas de cidades aqui do entorno de Porto Alegre, e vou dizer até uma parte de Porto Alegre era rural, que era a nossa Zona Sul, né? Inclusive eu tenho na Zona Sul de Porto Alegre, que é imóvel urbano, mas deixou, há não muito tempo atrás, deixou de ser imóvel rural, e que as terras não foram feitas a divisão, a fração de terras pelos herdeiros. São hectares e hectares de terras que estavam em nome lá do trisavô, né? E aí foram vendendo os pedaços de terras e ninguém regularizou. Aí um quer regularizar, que depende de todos. Sim. Então, é uma dificuldade assim, e o que eu sempre falo para os clientes, eu converso bastante sobre isso, o tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, né? Então, assim, claro, regularizar agora, eu não tenho dinheiro, eu não vou deixar, eu vou viajar, não vou regularizar, né? Vou brincar com isso agora. Ok, é a sua opção. Mas daqui a um tempo, se acontece uma situação bem, precisa vender aquela terra, não vamos pensar nem na morte, precisa vender aquele imóvel. Por uma situação, por um interesse ou por uma necessidade premente. Você vai ter que esperar todo o tempo de tramitação, seja ele extrajudicial, porque o extrajudicial também tem os prazos ali que a gente tem que esperar do cartório, né? A gente não bate lá na porta do cartório num dia, no outro dia tem resposta. Exato. É 15 dias cada análise, né? E aí ele volta e vai e volta várias vezes lá no nosso protocolo, porque falta documento, porque faltou algum requisito, porque a gente não consegue encontrar a localização para poder regularizar aquilo ali e o cliente vender o patrimônio. Então, isso é uma situação que muitas vezes até, em boa parte, inclusive, das negociações imobiliárias, o imóvel perde o seu valor venal, né? Ele perde em percentuais ali a sua avaliação venal, porque ele não está regularizado. Né? Quantas vezes a gente vê no mercado hoje as pessoas compram um imóvel de herdeiros por um preço bem abaixo do mercado, porque os herdeiros não têm condições financeiras de fazer muito existe pesquisa aí que aquele comprador que faz uma compra, uma aquisição lá no inventário de um imóvel de inventário, paga aí em torno de 20% a menos que o mercado tem, né? Pratica, porque ele não tem pressa. A pessoa que compra inventário sabe que não vai receber amanhã, que não vai ter a escritura amanhã, que não vai entrar para morar ou para, sei lá, usufruir amanhã. Vai ter demora, vai ter custo, né? Vai ter espera. E isso ele compensa com o valor. Então, não tem jeito, não tem jeito. Regularizar, deixar para depois. E ainda a critério e a responsabilidade dos filhos é muito mais doloroso, porque hoje o poder da renda das famílias baixou muito, né, Janaína? Então, os filhos sofrem muito para manter e para custear o inventário, sendo que ao final acaba-se por vender o patrimônio porque não tem recurso para fazer o pagamento. Não tem recursos para sustentar o imóvel, não tem recursos para sustentar o inventário, né? E às vezes existe, não é claro, aquela disparidade financeira entre um herdeiro e outro, um tem condições, o outro não tem, mas aí a divisão não consegue ser equânime.
E aí começa a discussão, olha, eu não tenho como pagar, mas tu paga. Aí vem aquela função toda e acaba muitas vezes virando litigioso, porque A ou B não, né, não quer entrar com o inventário, acabar, assim, situações assim. Até me lembrei de um caso assim, que entrou esse ano, que as pessoas nem estão mais no estado, né? O imóvel era da avó passou para a mãe, e aí assim estava alugado, e aí tem que entrar com um processo judicial para cobrar a dívida de condomínio, quem é o representante legal do espólio, da sucessão, para cobrar a dívida da locação e do condomínio daquele inquilino, sabe? Uma confusão. Sim. Uma confusão, porque nunca foi regularizado, foi passando de avô para filho, de filho para neto, e a gente não conseguiu, enfim, a gente está tentando dar andamento, porque tem herdeiros que não têm condições financeiras, não conseguem, né, dividir, fazer a divisão, enfim. Casos, né, que entram aqui no escritório diariamente, pedindo esse apoio, essa orientação jurídica, né, envolvendo a regularização de imóveis, envolvendo inventário. A doutora Daniela trabalha também bastante com planejamento sucessório, e me veio agora um outro comentário de uma situação assim, surgiu sobre testamento, né? Muitas pessoas acham que deixando o testamento não precisa fazer inventário. Vamos lá, doutora, sim, tem muitas pessoas que perguntam, tá? E de qualquer, ele não deixa, ele não evita o ingresso no judiciário, que é um procedimento que a gente faz para a abertura desse testamento, inicialmente, né? E tem que ser no judiciário, não há jeito. O juiz vai lá validar se tudo aquilo está de acordo, se a legítima foi respeitada, porque ainda que se faça no tabelionato, no cartório, não há essa avaliação jurídica feita por eles. Eles fazem, né, o grosso, digamos assim, com todo respeito ao trabalho deles, e que tem tabeliões maravilhosos, mas... E é por isso também que eu sempre digo que, ainda que seja um testamento, deve sim ser acompanhado por advogado, porque existe, inclusive no testamento, essa exigência do respeito à legítima, do respeito do quinhão de cada herdeiro. Isso é muito importante. E ele sim será aberto lá no judiciário para ver se tem validar todos os requisitos formais que a lei exige, para que então, ao final, com a declaração da juíza e tal, do juiz, seja feito então formal de partilha, aí tudo segue como o inventário normalmente, né? Mas eu vou dizer que sim, ele é um instrumento de planejamento patrimonial sucessório, inclusive para reconhecer a união estável, para deixar cotas, para deixar cuidados para aquele filho, aquele neto que é incapaz, um curador. Então, assim, são diversas possibilidades que a lei nos possibilita, porque tudo isso que a gente está falando é legal, né, Janaína? Não é nenhuma invenção da nossa cabeça, porque muita gente acha que trabalhar com planejamento patrimonial sucessório é o jeitinho lá que o advogado vai dar, muito ao contrário. Vou te dizer até que deve ter, mas eu não trabalho assim. Mas é possível, com certeza. Planos da mesma linha profissional, mesma forma, mesma conduta profissional, ética dos trabalhos, né? A doutora Daniela no seu escritório e eu no meu, assim, da gente tentar resolver dentro da forma mais legalizada possível todos os casos que nos vêm. Claro, a gente não consegue nessa live abordar tudo que pode acontecer, mas a ideia aqui é nós batermos um papo e fazermos esse alerta, né? Dessa necessidade de ir lá, sabe aquela pastinha que tem em casa lá guardada, lá guardar os documentos que os seus pais deixaram, vamos lá dar uma verificada, vai lá olhar na pastinha de documentos do teu pai, da tua mãe, para ver se está tudo certinho. Quem sabe reúne os irmãos para poder começar a organizar essa documentação para o dia que as coisas estarem preparadas, porque a ausência de averbação de um divórcio tranca uma compra e venda. Né? Quer dizer, teve o processo, vamos supor, judicial. Se separaram, se divorciaram, lá o juiz decretou tudo certinho, aí não levaram lá para o registro fazer a averbação, não está lá na certidão.
entendeu? É uma confusão, é um trabalho que a gente tem para voltar lá atrás e às vezes não foi conosco, às vezes não, a grande maioria não foi conosco, foi anos atrás e aí se torna mais difícil, né? Infelizmente, às vezes, assim, toda profissão tem, né? Mas se pegar trabalhos que muitas vezes, né, a pessoa não é especialista ou não tem um conhecimento maior naquela área, ele vai dar problema, vai apresentar os problemas dali 10, 15, 20 anos, né? Porque fazer inventários não é simplesmente ir lá e assinar a escritura ou encaminhar protocolado do juiz, está aqui, ó, seu inventário está feito, foi Exato. Orientar e concluir o trabalho com o registro do formal de partilha, lá no registro de imóveis, orientar o cliente, deixar por escrito, pelo menos se o cliente não tem condições financeiras de fazer naquele momento o registro do formal de partilha do seu divórcio, porque todo divórcio que envolve patrimônio, que tem partilha, tem que ser feito registro, recolhido imposto, né? Recolhido as taxas registrais. Então, deixar por escrito para o cliente não esquecer, né? Ou lembrar de tempos em tempos, olha, você já registrou aquele inventário que a gente fez em tal época? Eu tenho casos aqui que eu lembrei, o cliente foi lá e disse, vamos registrar. Aí eu lembrei pro cliente, e o cliente foi lá e fez o registro. Naquele momento, eu fiz a escritura pública com o cliente e ele não tinha condições de fazer o registro. E aí, fiquei uns meses e mandei um alerta, olha, não foi registrado. Ele disse, obrigado, doutora, olha, por lembrar, agora eu vou lá fazer o registro, está tudo regularizado. Então, são pontas do iceberg que a gente não deve deixar. Eu sempre comento, assim, às vezes eu uso a expressão da fatia do bolo, né? Ah, eu não tenho condições de fazer isso, doutora. Vamos fatiar esse bolo, vamos tirar uma fatia isso agora. Depois, daqui uns meses, a gente a gente come mais um outro pedaço do bolo. A gente, né, vai fazendo aos poucos até concluir. Às vezes pode levar um trabalho nosso, pode, mesmo que seja extrajudicial, pode levar 1 ano, 2. E judicial a gente nem fala em tempo, né? Eu tenho inventários aqui que estão comigo há 10 anos. É quase um casamento, é quase o tempo de profissão que a gente tem. É por aí. Mas essa questão, essa de fatiar é assim, ó, é fundamental. Tu começa com um imóvel, começa outro, inclusive no planejamento isso, né? A gente constitui a empresa, no caso de holding, por exemplo, constitui a empresa, integraliza um patrimônio, na sequência faz a doação para os filhos, integraliza outro. A gente pode fazer esse planejamento? Claro que pode. Tendo a ciência que se nesse meio tempo acontecer algum óbito, por exemplo, o que sobrou vai ficar para inventário, sim, mas precisa alguma coisa ser feita. E até há pouco tempo também uma cliente se divorciou há mais de 15 anos, nunca fez o divórcio, tá? Não fez nem o divórcio, olha só aqui já de uma casa. Ele já estava com uma outra família, quer dizer, patrimônio daqui a pouco se misturando. E difícil, ela disse, doutora, eu não tenho dinheiro para o tabelionato. Já começando com o tabelionato, que é o custo menor. Depois, para registrar esse divórcio lá no patrimônio, também era um valor muito mais alto. Ela disse, esse aí eu muito menos tenho. Eu digo, calma, vamos fazer assim, ó, vamos começar pelo começo, pelo divórcio, no tabelionato, pelo menos isso, porque se um dos dois falecem ou os dois, imagina a complicação dos filhos sem os pais terem se divorciado, o mínimo, há anos eles não estavam mais juntos, entende? Então, assim, as pessoas... Amigável, por mais que o primeiro divórcio tenha sido amigável, isso dá um problema e os filhos estejam conscientes do desejo dos pais, entre irmãos, isso dá um custo. Quando eu disse para ela, eu disse, minha cliente, tu vai deixar pelo menos os teus filhos um pouco mais seguros, fazendo pelo menos o divórcio agora. O registro a gente, no segundo momento, até eu vou lembrar o que tu falou, vou agendar aqui para me lembrá-la, que nós temos um outro bolo a fazer, a comer, né? E... assim, né? Vamos falar por nós, né? Às vezes vai lá, faz um negócio, tu comprou um imóvel, sabe que tem uma segunda etapa, mas coloca lá na gaveta de documentos e fica parado aquilo ali, porque não faz parte da tua vida, do teu dia a dia.
E tu esquece, passa um ano, 2, 3, 4, 5. E aí daqui um pouco, puxa, não fiz isso, né? E aí você vai lembrar quando precisa, quando tem uma necessidade, né? E Aqui tem... ela é finita, né? Ela é finita. Então a gente pede filhos, daí daqui um pouco um dos herdeiros faleceu, deixou não sei quantos filhos, os filhos, cada um está no lugar, está fora do Brasil, como é que tu acha, como é que tu entra em contato para poder regularizar tudo, né? Netos, enfim, sobrinhos, e vira, desculpa a expressão, um bolo, né? Às vezes, mesmo no extrajudicial, eu tenho situações que levam muitos meses, porque os herdeiros estão longe, né? Tem herdeiro fora do país, aí a gente tenta fazer um inventário misto, mas às vezes algumas questões até de fuso horário não, é uma confusão, né? Exato, exato. Mas assim, né, Jana, a gente faz esse tipo de live e até eu comento com alguns clientes de, puxa, as pessoas devem achar que a gente só quer vender, né? Vender o nosso produto, prestar esse serviço. Só que assim, quando chega aqui na nossa frente, né, aqui na cadeira da frente, sabe, pois isso poderia ter sido evitado se... pois doutor, eu sei. Você entende? Então... A ideia, na verdade, é alertar e orientar, Exato. né? No momento de necessidade, a gente consiga fazer e resolver o caso do cliente no menor tempo possível, porque tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, você ganha ou você perde. Muitas vezes você perde, nesses casos de burocracias jurídicas, né, judiciais. Então, essa coisa de, desculpa, mas assim, de boca, né, fazer os ajustes verbais, olha, o fio do bigode não existe mais, tudo tem que ficar documentado. Não tem como, né? Eu deixo para fulano aquele imóvel, para ciclano aquele, aí tu vai, já aconteceu, eu me lembro assim, nos áureos, quando eu iniciei a advocacia, o meu primeiro inventário extrajudicial, eu quase morri. Agora me fez lembrar isso, porque era uma partilha cômoda. Cada filho ficou com um pedaço de um patrimônio. Só que quando fui fazer a avaliação na Secretaria da Fazenda, o patrimônio que ficou para A valia mais que o patrimônio que ficou para B. E aí, o que acontece? É atribuído mais um percentual de imposto de transmissão. E eles ficaram enlouquecidos, mas a escolha foram de vocês de fazer cômodo, né? E não em percentuais, porque antes o patrimônio tinha mais valor no bairro tal e no bairro aqui. Claro, o bairro está mais valorizado, então ele está valendo 200 mil a mais, né? Não tem como. Sim, sem dúvida, então, sem dúvida. É bem complicado. Bem complicado. Mas então foi, eu não sei se assim, as pessoas quiserem deixar perguntas aqui ou nos chamar no direct para nós sanarmos as dúvidas. Nós temos essa parceria técnica, essa parceria de cooperação técnica entre colegas, né? A Daniela, a gente já se conhece há um bom tempo, somos ou fomos vizinhas por um bom tempo, né? Isso. Porto Alegre, mas, enfim, se quiserem deixar, nós vamos responder na medida do possível. E fica aí a nossa contribuição técnica das situações, dos aspectos práticos, né, dessa área aí do direito tão legal, tão bonita que é o direito patrimonial. Né? Obrigada, Jana, pelo convite. Eu acho que momentos como esse só esclarecem e só a gente trazer conteúdo, porque às vezes o pessoal pensa que é tudo tão... Os clientes pensam que é tudo tão inacessível, muito ao contrário, né? A gente consegue, sim, cobrar os nossos honorários, é necessário, a gente vive do nosso trabalho, mas é importante, sim, as pessoas pensarem que não dá para deixar a vida me levar, né? Que nem o Zeca Pagodinho lá. O mínimo que se tem, ainda que se tenha ações, por exemplo, a gente não tem imóveis, né? Não quero ter imóveis, não quero, mas ações, por exemplo, também vão para o inventário, né? Hoje a gente percebe que a nova geração, ela não quer saber de carro, ela não quer saber de imóvel, ela anda de Uber, ela aplica em ações. Isso tudo vai para inventário, não adianta, é o nosso sistema, assim como no mundo todo, e se paga imposto. O nosso imposto ainda é o mais barato
comparado ao mundo inteiro, onde se cobra aí 40% sobre patrimônio, Estados Unidos, França. Lá tem contrapartida? Claro que tem, eu reconheço que sim, mas existe aí propostas já no Senado para aumento da nossa alíquota, que ela é progressiva aqui no estado. A reforma tributária está trazendo para que todos os estados sejam progressiva, né? E a iminência de aumento de imposto, ela está batendo na nossa porta, as pessoas estão... Parece que o brasileiro gosta de ver para crer, né? Ele tem que ver e tem que sentir no bolso o aumento do imposto para então resolver. Exatamente. Infelizmente, aí a gente tem que pagar mais, não tem jeito. Mas eu te agradeço de qualquer forma esse espaço aqui. E na próxima tu vem pro meu canal e a gente bate mais um papo. Vou sim. Vamos marcar, vamos agendar uma próxima live. Muito obrigada pelo convite. Desculpa, até esqueci de te apresentar, porque a gente teve problemas. Imagina! Mas agora deu tudo certo. Imagina! Um abraço. Um grande abraço. Ótimo. Tchau.